servo, Senhor. Usa, Pai, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, o teu servo para esta noite, para falar em nossos corações, Pai querido. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, e fala, Pai, com cada um de nós, Pai, mais e mais nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, a oportunidade de com o irmão Orian e as palavras do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra suas Bíblias em Provérbios de Salomão. Capítulo de número 31. Provérbios de Salomão, capítulo 31. Versículo de número 10. Aleluia. Glórias a Deus. Peço perdão, missionário, segunda-feira que eu tenho esse meu jogo aqui. Vamos botar aquela igreja de cabeça para cima. Em nome de Jesus, ele vai ter que dar, produzir fruto. Eu quero ver ali, irmão bailando no problema, meu. Estão muito gelado ali, né, irmão? Vem de bailar mesmo, dá lugar. Eu quero ver aquele povo virando de cambalhota no poder de Deus naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios de Salomão, capítulo 31, versículo 10. O título, o louvor da mulher virtuosa. Diz assim, Provérbios de Salomão, capítulo número 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. Vamos repetir uma vez o versículo 10 pela igreja? Versículo 10, vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de rubins. Amém. Pronto. Por esse nome do Senhor. Aleluia. Senhor, graças te damos no nome de Jesus. Graças te damos no nome de Jesus. Amém. Hoje só vai dar mulher esse negócio aqui, viu, irmão? Aleluia. Aleluia. Culto das irmãs. Então, vamos falar um pouco das mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos e mulheres, vamos começar por Eva. Irmãos, nós homens. Não me chama, não. Se me chamar, tu já sabe. Quando Deus criou Adão ali no começo da criação, Deus fez Adão, pegou ali o barro da argila, fez o boneco ali, irmãos, pegou ali, colocou o braço, colocou perna, e vai colocando, ali colocou o olho, e vai colocando, vai tudo colocando. Nós vemos que Deus fez os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Deus disse, haja peixes, haja sol, haja lua, haja luminares maiores, luminares menores, luminares para iluminar o dia, luminares para iluminar a noite, aleluia. E assim Deus foi fazendo tudo pela palavra. Deus foi fazendo os céus, Deus foi fazendo a terra, Deus foi fazendo os peixes que há nos mares, nos oceanos, aleluia, nos rios de água doce, aleluia, no mar de água salgada. Então Deus foi fazendo o homem também depois. Deus estava no projeto de fazer nós a peça, aleluia, chave da história, do início da geração. Então Deus, quando vai fazer o homem, ele vai ali, pega, como disseram, ele vai pegando barro ali, vai unindo, vai juntando, e vai fazendo no barro ali, amassando, vai preparando, para ele fazer instrumento, nós aqui, o ouro, aleluia. Mas faltava alguma coisa. Deus teria que colocar, aleluia, mais alguma peça-chave para, aleluia, tornar a unificação, porque Deus, o homem só, Deus, o homem somente só e solitário, aleluia, porque o homem ficou para amar, para sorrir, para divertir, para viver uma vida, aleluia, uma vida de felicidade. Então Deus disse, não quero que Adão fique só, eu quero que Adão se ajunte a uma Galileia, eu quero que Adão se ajunte a uma Galileia. Não é bom que o homem esteja só, aleluia. Está escrito aqui no Gênesis capítulo de número 2, e o versículo, vou ler agora, Gênesis capítulo 2, e o versículo de número, aleluia, de número 18, está escrito na palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, e o versículo de número 18, disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, o pecado é bom para desobediência, mas é disso que eu quero falar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus formou a mulher para ajudar o homem, mas nós olhamos na página da Bíblia, por uma mulher Deus fechou madres, irmãos, por uma mulher Deus fechou madres de mulheres que havia nos dias, aleluia, de Abraão. Está no versículo 7, pode ler lá em cima. Ovelha, levanta aos teus olhos. E a serra disse, vem que tenha dado aos teus irmãos mil moedas de prata, que ele te seja proveu. 2 olhos para com todos os que contigo estão e até para com todos os outros
está advertido. Amém. Amém. Aleluia. Os irmãos viram aqui, irmãos? Irmãos, aqui, olha só que Deus fez aqui, olha. Deus fez o quê? Deus fez com que as mulheres do dia de Abimeleque fossem fechadas à madre. Por que, missionária Silvana? Porque Abimeleque quis tocar na mulher do profeta do Senhor, aleluia. O que Deus te deu é teu, pastor. O que Deus tem te dado, irmão, é para você, é teu. O que Deus tem dado para você, igreja, é seu, aleluia. O que Deus deu para você é seu, não é do diabo, não, aleluia. Irmãos, aleluia. A gente tem que segurar para pregar nessa igreja, irmão. Se não segurar, o negócio vai longe. Aleluia. Irmãos, o que acontece aqui? Abimeleque, quando engraçadinho, foi lá querer tocar na mulher do homem de Deus. A profeta aparece apenas na Bíblia. Por Deus chamando Abraão de profeta. Não toques na mulher do meu profeta, porque ele é meu profeta. A Bíblia diz que Deus imediatamente queria ferir Abimeleque. Não feriu, mas foi lá e fechou a madre de todas as mulheres da terra de Gerar. Se ficar do lado, pode bater aí, aleluia. Porque, irmão, o que acontece? Irmão, Deus não permite que o diabo venha tocar no enriquecer, aleluia. Eu sei por agora, aleluia. Como está escrito aqui, por causa de Sara, Deus fez enriquecer a Abraão, pastor. O homem de Deus que tira do seu lado, uma mulher de Deus que lhe ajuda, Deus faz prosperar espiritualmente, ministerialmente. Veja comigo aqui na Bíblia, livro de Gênesis capítulo 20, versículo 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu para Abraão e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Daí Abraão, tua mulher, estou fora dessa mulher. Essa mulher tem fogo do Espírito Santo. Eu não quero nem ver essa mulher na minha frente mais. Sai para lá, mulher. Sai para lá, mulher. Irmão, tua esposa é teu, aleluia. O tua esposa é teu, irmão. O diabo não adianta andar com artimanha satânica. Aleluia. Aleluia. Chama na banana. Aleluia. Deus deu para Abraão por causa de Sara, sua mulher, servo e serva. O que significa isso, pastor? Deus deu para Abraão escravo e escrava para lhe ajudar. E ainda deu dinheiro e ovelha, enriqueceu o menino. É por isso que nós lemos aí Provérbios capítulo 31, versículo 10. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é certo de rubis. Ela tem valor, ela excede o seu valor. Mas existem os cabras, desculpa a expressão, sem vergonha, que não honram as esposas que tem. Quando pede, fica choramingando. Pede, Maria vai com a santa, aleluia. Nós temos que zelar no que temos enquanto está do nosso lado, irmão, aleluia. Aleluia, não sei porque o Espírito Santo está mandando falar isso, mas eu pedi com o pastor, vou falar tudinho, pastor, eu pedi com vocês, aleluia. Eu pedi com ele, vou falar tudo o que nós estamos passando, aleluia, na palavra, aleluia. Olha o que acontece aqui, disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dê-me um ciclo de prata, teu irmão. Está no versículo 16. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos está justificada. Versículo 17. E orando Abraão, Saré, Deus Abimeleque, sua mulher, sua serva, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Está vendo? Olha só o que falou aqui, meu irmão. Deus, por causa dessa mulher valorosa, Deus falou, ó, a partir de hoje, nenhuma mulher vai ter filho aqui na terra de Israel. Estou eu fechando a mata. Estou eu lacrando, ó. Estou eu pegando agora, ó. Operou todas, irmão. Poderia ter morrido o filho na hora. Deus curou, sarou na hora, fechou a mata. A partir de hoje, está proibido ter filho na terra de Gerar. Por causa da Sara, minha serva. Por causa. Isso é o valor que Deus dá para a mulher de Deus. Existem igrejas para aí que as mulheres não podem sentar na tribuna. Discordo, irmão. Desculpa, mas discordo. Porque tem uma licença que diz assim: a mulher estará na testeira do meu governo. Está na palavra. Existe uma discriminação. Às vezes nós assembleanos, eu sou assembleano, mas pentecostal no espírito, nós temos às vezes um preconceito de não querer honrar as mulheres.
Ok? 10 filhos. Pronto. Está vendo aqui, irmãos? Nós sabemos a história de Ana de Cor e Salteado, ela não podia ter filhos. Mulheres que as irmãs sabem, uma mulher quando não tem filho, desculpa com os irmãos que não tiver, alguma que não tem filho, mas a mulher quando não tem filho, ela não é uma mulher completamente feliz, irmãos. Pelo menos das que eu já vi, que eu conheço. Você olha, você vê na face dela, sempre cabisbaixo. Às vezes nós lastimamos porque nossos filhos são, às vezes, daquele jeito, cheio de energia, pula para lá, pula para cá. Mas uma casa sem filhos, sem criança, é uma casa triste. Parece que está com luto. Desculpa a expressão, irmãos. Ana estava angustiada, pastor. E a sua adversária, pastor, o que ela fazia? Todas as vezes que Ana ia comer, ela irritava. Olha o que está no texto aqui. Olha o que diz aqui no texto. O versículo de número 7. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que ele chorava e não comia. Estava magrinha. Só o couro e a perna. Só o couro, irmã. Mas uma coisa, irmã. Chega o Espírito do Senhor, missionária. Chega a graça do Senhor. Chega o Espírito, missionária. Enquanto a sua irmã dizendo, tu não podes ter filho. Ela pode. Eu, Ana, posso. Eu, a outra, posso ter filho, menina. Ela fica tirando barato da cara, irmão. É o que acontece no nosso evangélico hoje. Muitos evangélicos se julgam melhor. Alguns não se julgam melhor do que o outro. Espiritualmente, eu sou mais profeta do que tu. Tu não és profeta como eu. Eu sou mais profetista do que tu, mulher. Tu não és melhor do que eu. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso, irmão. Ana estava sendo aqui aborrecida e desprezada. Mas uma coisa, quando Ana se prostrou lá diante do Senhor, do sacerdote ali, e ela tão angustiada porque não comia, estava amarguradamente de alma de espírito. Ela apenas mexia com seus lábios, ó. Batia um com o outro. Pá. O sacerdote sem vigilância. O sacerdote hoje simboliza pastor, dirigente, evangelista, homens que ministram a casa do Senhor. Que triste, mulher. Eles bebiam muito vinho, ele julgou pela aparência. Alguém pode estar te julgando pela aparência, irmão. E a aparência engana, irmão. A aparência engana, pastor. A aparência engana, irmã Silvana, missionária Silvana. Eu gosto de bater o título. Missionária Silvana. A aparência engana, serva de Deus. A aparência engana. O pastor citou aqui alguma expressão e eu peguei e ele falou assim: irmãos, muitos por aí nos querem parecer verdade, irmão. Existe um ditado de quem muito se aparece. O fracasso vem, então é bom que Cristo apareça em nossas vidas. Como disse João Batista, ele disse: é bom que eu diminua e ele cresça. É bom que nós diminuamos e ele cresça em nossas vidas. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Eu não acredito em alguém que diz que obedece pastor. Eu não acredito nisto, irmão. Eu não acredito nisto, aleluia. Vamos para a Bíblia, irmão. Hebreus capítulo de número 13, versículo 17. Aleluia. Hebreus capítulo 13, e versículo 17 é o que está escrito aqui. Essa aqui é a palhinha que Deus está me dando para dar para nós, obreiro. Para nós. Hebreus 13, 17. Obedecei vossos pastores e ser submissos para com eles, pois velam por vossas almas como que devem prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo pelo que isto não aproveita a vós outros. Eu não tenho compromisso com o pastor, é lá em cima. Meu filho, se tu não tens compromisso com o pastor, tu estás indo todo dia, como tu vai ter esse compromisso com Deus que tu nunca viu? Até conversa, tá bom dormir. Tu queres andar vagueando que nem João Silvestre anda, mas tu vai prestar conta com Deus, aleluia. Se o Senhor disse que nós temos que obedecer nossos guias, que nos orienta, nos alimenta espiritualmente e nos pastor vai dar conta das ovelhas diante do Senhor, como que o obreiro não vai obedecer ao pastor, irmão, que está vendo todo dia? Ele não obedece a Deus. Olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tudo o que tu ligares na terra, mandou ligar aqui na terra, aqui embaixo primeiro, tudo que tu ligares na terra serás ligado nos céus, mas tudo que desligares da terra também será desligado dos céus. É ligado aqui embaixo primeiro, meu filho, ó. Se nós colocarmos o menino aqui nessa tomada, vai tomar um choque danado. Então é assim que o Senhor diz: liga primeiro na terra, concorda primeiro na terra, porque depois eu aceito aqui em cima. Mas primeiro tem que haver concordância aí embaixo. Porque
se não tiver concordância aí embaixo, aqui, aleluia, aqui em cima está desligado. Está escrito no livro de Mateus capítulo 16, e o versículo de número 19. Dá-te a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Pronto. Ligou aqui embaixo, missionário, aqui embaixo na terra. Concordou aqui embaixo, o senhor está lá em cima querendo assina não. Está certo, minha serva. Está certo, é assim mesmo. Mas se você cortar aqui, ó, lá em cima, ó, já era. Mas hoje em dia, pastor, muitos hoje em dia querem ficar para lá e para cá, desorientadamente, querem fazer o que quer. Eu sou mais profeta do que fulano da bate do peito. Deus me usou para falar isso, mas aquilo. Mas você vai ver a vida do camarada, não tem pastor, não tem que lhe oriente, não quer obedecer ao pastor, não quer obedecer a sua liderança. Como que Deus usa uma pessoa que está totalmente desligada ministerialmente? Irmãos, é somente a graça do Senhor, cabe a Deus julgar, aleluia. Nós temos aqui, irmãos, Ana, a mulher sofredora, a mulher angustiada. Ela diz, olha que está, a irmã leu aqui, a irmã Cícera leu aqui essa palavra, e me chamou a atenção, irmãos, quando trata do assunto de 10 filhos. Está em 1 Samuel, no capítulo de número 1 de 1 Samuel, o versículo 8. Então Eucana, seu marido, me disse, Ana, por que tu choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana dizendo, mulher, eu sou melhor do que se tu tivesse 10 filhos. Mas Ana queria ter um filho, irmãos. Ana queria produzir, irmãos, aleluia. O que significa Ana no dia de hoje? A interpretação. Ana significa aquela igreja que começa lá do pó. Lá do número 1, do número 1, 2, 3, com 2, 3 pessoas. Ana não tinha nenhum filho, irmãos. É o símbolo de igreja que está começando lá do zero, da estaca zero. E eu quero pensar em nome de Jesus para o senhor, irmão. Não pode fazer obras de lugar. Vocês estão pensando aqui do zero. É disso que Deus gosta, aleluia. Ana é o símbolo de igreja que está começando do começo, mas está crescendo na unção, na graça do Espírito do Senhor, aleluia. É disso que o Senhor gosta, é disso que o Senhor conta, aleluia. Deus conta, é como ouviu o povo de Jacó, ele diz assim, nas suas palavras, ó povo filho de Jacó, pois convite para dar o reino dos céus. Aleluia. É o povinho de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Povinho para Jesus Cristo é povão, irmão, aleluia, cheio da graça. Eu quero dizer, eu sou melhor para ti, mulher, do que tu tivesse 10 filhos. Ainda que tu tivesse 10 filhos, eu sou melhor. Mas Ana queria ter um filho, irmãos. Ana é o símbolo da igreja que começa a produzir lentamente. A Bíblia diz que ela ora, e Deus ouve e dá um filho. Como é o nome do filho que Deus dera? Samuel. A palavra Samuel significa ouvido por Deus, ouvido de Deus. O que significa Samuel? Quando Deus dá Samuel, ele diz, olha, eu vou levar Samuel para o templo e ele vai ficar no templo a vida toda. A Bíblia diz que ele tem as características de Jesus Cristo. Segundo a cristologia, o Samuel é o símbolo de Jesus Cristo do Velho Testamento. Ele tinha as 3 qualidades que Jesus Cristo tinha. Ele era profeta, ele era sacerdote, mas também, aleluia, profeta, sacerdote, aleluia, e por mais outra coisa ele era juiz de Israel, foi um dos maiores juízes de Israel. A Bíblia diz que quando Samuel assumiu o seu ministério, a sua teocracia como juiz, a teocracia de Israel, a Bíblia diz que nunca houve um juiz como Samuel, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Lá em Samuel capítulo 5, ele ora, acontece um terremoto, os filisteus é soterrado, os filisteus morrem, porque Samuel já trouxe o ministério de Cristo na sua vida, aleluia. Somente a oração de Ana faz com que Israel levante um homem cheio da graça do Espírito do Senhor. O que significa isso? A igreja vai ser pequena, mas o Deus dela é grande. Aleluia. O Deus que está aqui, irmãos, é o Deus que está nas igrejas cheias de mármores. O Deus que está aqui nessa pequena igreja humilde. Jesus está lá no túmulo. Quem foi que foi visitar Jesus lá, irmã Cícera? Não responda. Quem foi visitar Jesus lá, irmã missionária? Não responda. Quem fez, ó? Com medo de ser morto. Por que eles não foram lá? Foram lá depois que Maria e as demais foram lá e disseram, ó, encontramos eles. Encontramos ele, o mestre. E vai indo para Galileia, como ele falou. Ele disse, e me vereis da Galileia. Então eles despertaram. Onde estavam ele? Estava escondido. O que ele quer dizer com isso, irmão? Irmãs, obreiras, Deus conta tão valente que era o rei dos cantos de Canaã. Um comandante tão valente por uma mulher. Por quê, irmãos? Porque Deus precisava fazer a sua história. Para que a
Bíblia não tornar só machista, para que a Bíblia não fala só de homem. Nós somos a noiva de Cristo, estamos esperando Cristo voltar. Então nessa noite, mulheres, homens e mulheres, nessa noite, especificamente para as mulheres, eu culto com as irmãs, não desiste, irmãs. Não desiste do seu propósito. O que Deus colocou nos nossos corações em que ganha o homem descrente sem palavra, só pelo testemunho. Aleluia. Somente pelo testemunho. Nessa noite, meu Deus, eu te agradeço. Mas poucas poder na graça. Use cada serva na obra ministerial, Senhor. Pastor Costa para dar o término do trabalho, amém? O pastor está com a oportunidade para dar o término do trabalho. Amanhã tem Santa Ceia. Deixa eu me ver, meu pai. Servir a casa do Senhor, sabendo que aqui é a solução. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui Deus está, aleluia, para resolver os nossos problemas. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor, Ele peleja por nós. Aleluia, muitos, aleluia, que após não pelejar pelo Senhor. Aleluia, pelas causas deles, aleluia. Louvado seja Deus, nós achando que tem Jesus que peleja pelas nossas causas. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. E ouvir a palavra do Senhor. Está ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eita, meu Jesus. Se humilha nos pés dele. Aleluia, glória a Deus. O justo tem que se humilhar. O justo tem que buscar e orar, entregar na mão do Senhor e confiar nele. Assim como ele carregou a nossa cruz até lá na frente para receber a coroa dele. Aleluia, glória a Deus. Seja qual for a prova, seja qual for a situação.
aqui. Depois foi até com alguém que chama aqui. Bom, quem foi? Quem foi? Só pra pegar. O Altíssimo de manhã anuncia o teu amor, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o salteiro, ao som solene da harpa. Pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos. Exulta nas obras das tuas mãos. Qual grandes são, ó Senhor, as tuas obras. Qual profundos teus pensamentos. O homem nécio não sabe, os loucos não entendem, que embora os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, ó Senhor, és exaltado para sempre, pois certamente os teus inimigos, ó Senhor, certamente os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Tu exaltaste o meu poder, como o do boi selvagem. Fui ungido como óleo fresco. Os meus olhos virão cobrida a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos ouvirão o que aconteceu aos malfeitores que se levantam contra ti. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantando-os na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Proclamando o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há impiedade. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Que está falando, né? Sobre ímpios e justos, né? Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus que o justo, aleluia, glória a Deus. O justo. Aleluia, glória a Deus. O justo é o quê? É aqueles que
Aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido ao Senhor. Aqueles que fazem a vontade do Senhor, né? Que andam reto nos caminhos do Senhor, que é o justo, né? Aleluia, glória a Deus. Que aqueles que forem justos, que é justo na casa do Senhor, para continuar sendo justo, aleluia, até a chegada, até a próxima de Jesus Cristo vir, né? Nós subiremos com Deus, aleluia. E os ímpios é o que? Aleluia, glória a Deus, é aqueles, aleluia, glória a Deus, que fazem as vontades por ele mesmo, que não fazem as vontades de Jesus e nem de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Que aqui fala que o justo, aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido ao Senhor, meu Deus. Aleluia, eu creio que quem for justo até o fim, aleluia, da próxima de Jesus Cristo vir, aleluia, vai subir para o céu e vai ver muitas maravilhas lá com Deus, né? Com Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido ao Senhor, meu Deus, e os ímpios não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado e agradecido é que nem fala, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como sendo no Líbano. Aleluia, glória a Deus. Plantando na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viciosos e florescentes. Aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus, que o justo florescerá coisas boas, né? Aleluia, na casa do Senhor. Louvado e agradecido ao Senhor, meu Deus. Aleluia, na velhice ainda darão frutos e serão viciosos e florescentes. Nós possamos ser justos na casa do Senhor. Nós viemos nesta noite, aleluia, andar com sinceridade nos nossos corações, andar somente nos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus, não ficar com dois pensamentos. Aleluia, glória a Deus, não ficar se faz a vontade lá do mundo ou se faz a vontade de Deus, né? Se você quer realmente fazer a vontade de Deus, buscar a Deus, que você venha buscar com sinceridade no seu coração nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque o ímpio é o que? O ímpio só quer fazer a vontade dele. O ímpio não aceita a correção de Deus. Aleluia. E fica fazendo a vontade dele. E na hora que tem a correção não quer nem saber. Ainda quer vir na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fazer aquilo que Deus não manda, né? Pois aqueles que fazem isso, não fazem a vontade de Deus, que não é justo, e não vem com sinceridade, não vai subir no reino do céu. Aleluia, não vai florescer. E nem que está falando, florescer com a palmeira. Aleluia, glória a Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viciosos e florescentes. Nós viemos andar juntos no caminho do Senhor. Não vamos ser como os ímpios, não. Nessa noite que Deus está falando, aleluia, glória a Deus. Venha somente fazer o que Deus quer nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Venha passar pela prova nessa noite. Seja qual for a prova, seja qual for a situação que nós estivermos passando nessa noite, nós devemos conseguir passar. Nós perdemos a força, nós devemos orar e pedir Deus força, porque Ele vai nos dar força se a gente orar. Se a gente não orar e ficar calado, vai ficar difícil na nossa vida se você não orar, porque Deus, Ele sabe o que a gente está passando, mas Ele precisa que a gente abra a boca e peça a Ele, se humilha nos pés dele. Aleluia, glória a Deus. O justo tem que se humilhar, o justo tem que buscar e orar e entregar na mão do Senhor e confiar nele. Assim como Ele carregou a nossa cruz até lá na frente, vai receber a coroa dele. Aleluia, glória a Deus. Nós viemos também nesta noite fazer a mesma coisa, carregar a nossa cruz. Toda vez que estiver pesado, que não estiver conseguindo carregar a nossa cruz nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Nós iremos lembrar, aleluia, do filme de Jesus, né, que passou. Aleluia, que ele, aleluia, glória a Deus, que em nenhum momento pensou em desistir. Aleluia, glória a Deus, porque o que nós estamos passando, a nossa cruz que nós estamos passando, não é nem a metade que Jesus passou por nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Lembra das maravilhas que Jesus fez. Lembra que Jesus passou por nós, o sangue que Ele derramou, o sangue carmesim que Ele derramou. Aleluia, o amor que Ele teve com cada um, com paixão. Aleluia, em nenhum momento Ele pensou em desistir. Aleluia, no final, aleluia, glória a Deus, Ele entregou a alma dele para o Senhor e pediu para o Senhor que perdoasse, porque aqueles que fizeram com Ele não sabiam o que estavam fazendo. E mesmo assim o Senhor, aleluia, não jogou praga nem nada, pediu que Deus perdoasse
pertinho para o Senhor, para que quando Ele vir, Ele possa levar a igreja dele para o céu. Aleluia, glória a Deus. Foi essa palavra que Deus me deu aqui. Nós íamos meditar, aleluia, e não ser como se sim justo e andar com sinceridade na casa do Senhor. Amém? Assim agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Nessa noite, aleluia, de bênção e de vitória, está cooperando conosco o irmão Aurian, aleluia, o irmão Jacélio e a irmã Vânia e o irmão Francisco. Como que nós vamos receber? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais fé. Jesus te ama e nós também. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é bom também. Com Jesus estamos vivendo. A labareda ama você. Não importa a igreja que tu és. Se a fé do trabalho tu és, se o teu coração é bom. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero ouvir o Donete louvar o Senhor nesta noite. Aleluia, venha louvar o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós glorificamos para o Senhor. Deus está aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, O Deus apareceu. Aleluia. Apocalipse. Apocalipse 3. aleluia. Versículo 8. Eu vou estar lendo para o capítulo 7. E a palavra do Senhor que diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e a ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A grande oportunidade do nome de Deus. Vamos ouvir a irmã Roberta nessa noite, aleluia. Fazer o querer do Senhor, aleluia. Louvar o Senhor, louvar seja Deus, deu uma palavra. Glória a Jesus, aleluia. Culto das irmãs, né? A metade não veio, aleluia. Mas Jesus está aqui, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Espírito de Deus. Então, profeta, o Claudemir viu, rapaz. O Claudemir lá, ele viu agora na vida de Deus, ele ficou besta, dominado.
Vai, vai,
quem?